Qual foi a história que mais te marcou, assim, que tu acha, assim, que tu passou mal, assim, de ouvir a história, que tu te sentiu mal, assim, depois? Porque deve de mexer muito, como tu falou, né? Mexe com o teu psicológico, por isso que tu também tem que cobrar um pouco a mais, tu dá toda a tua entrega, tu entrega o teu emocional também, né? Eu acho que a história que mais me pegou, assim... Mas não que ela foi a pior, tá? Não foi a pior. Teve e tem piores. Mas eu acredito que eu tava fragilizada naquele dia. Não sei. O que é uma TPMzinha básica, gente? Pode ser. É? Ou eu tava já com alguns problemas. Foi um caso de uma menina... E não foi a pior história. Foi o caso de uma mulher que ela me mandou a história em tempo real, assim. Que o marido dela tava traindo ela com um travesti. E eles com família. E ele falou que não ia se separar dela porque ele tinha pena dela, porque ela não tinha onde cair morta. Porque ela era de outro estado. E ela tava aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. E ela não tinha trabalho, porque eu tinha que cuidar dos filhos. E ela tava vendo ali mensagem no celular dele desse travesti, com essas palavras. Dela me mandava fotos, prints das conversas e me mandava também a foto da família, sabe? Então, não sei, aquilo ali mexeu muito comigo. Não sei te dizer. Acredito que talvez porque eu tava num momento de fragilidade, porque teve histórias piores, mas aquela ali mexeu realmente bastante comigo. Eu senti pena dela, entendeu? Eu senti pena dela, porque elas entram em contato comigo falando assim, Isis, eu não sei o que eu faço, eu tô perdida. E é a questão toda do ser enganada, né? Eu acho que a pior coisa, a traição é ser enganado, né? Falta de lealdade, falta de... E eu acho que isso é pros fortes, né? Receber uma traição, né, gente? É uma coisa só pros guerreiros. Mas o que mais tem de relato eu ia te dizer, é traição. É relacionamento, né? Mas é mais de homem que trai mulher, mulher que trai homem. Homem que trai mulher. Eita, homem que trai mulher. Homem que trai mulher. E quando eu faço uma história de um homem que traiu a mulher, todo mundo... Bem feito! Todo mundo... Não, do homem que traiu a mulher, as mulheres se compadecem. Agora, se é uma história que eu falo que eu traí o meu marido... Todo mundo vem. Os homens vêm pra cima de mim e começam a me xingar. Um monte, sabe? E cadê esses homens na hora da lealdade? Pois é. Cadê, gente? Porque tu é uma safada, porque mulher não presta. Que loucura. E teve alguma história assim... tu tem bastante coisa envolvendo o relacionamento. E tem algumas histórias que são diferentes, assim? Tem algumas outras temáticas que chegam até ti? Swing, né? A casa do swing foi de swing foi completamente... não é uma história que tá na rotina de receber, que é uma história de traição, porque a de swing não foi traição. Não. A de swing, pra quem não sabe, eu vou fazer um resumo dela aqui. E a propósito, quem me enviou essa história de swing foi o homem, tá? Não foi a mulher. Ah, olha que e legal. nem sei se a mulher ficou sabendo. A história viralizou. Pois é, que a gente já botou na cabeça que é uma mulher e ponto, né? Assim, o que acontece? O marido entrou em contato comigo e falou assim, Isis, eu quero que tu faça a história. Eles são pessoas brancas, tá? Queriam sair da rotina. E o que eles fizeram? Eles foram numa casa de swing. É muito violento isso. Mas ele não quis participar do ato. Ele quis só ficar olhando a mulher dele fazendo ato com outro homem. E a mulher dele, ou eles, queriam que fosse com uma pessoa negra. E eles não usaram preservativo. O homem olhando o ato e eles não usaram preservativo. Nisso, depois, a mulher descobriu que estava grávida. Estava grávida do homem do swing. Que não era branco. E por isso que eu falo essas informações. Por isso que ele me falou essas informações, eu falo essas informações. Eles são brancos, brancos alemão. Como é que vai explicar por um negro pra pessoa na casa de swing? E aí, como é que vai contar pra família? Pois é. Esse era a chamada pra ação no final do vídeo, né? Foi uma história que as pessoas não costumam me mandar uma história assim. Acredito que aconteça bastante de pessoas frequentarem casa de swing. Mas acontecer isso, de não usar preservativo e engravidar, é um pouquinho diferente, não, né? Mas E uma outra que também... O lance da cor quebra com a gente, né? Porque a gente sempre faz meme, né? A gente vê muito... O pessoal só zoou. Só que nessa situação, como é que o cara vai explicar? Como é que o cara e a mulher vai explicar? Olha, eu não sei. A gente sabe, tá tudo bem, galera. O cara vai ser o corno a vida inteira, né? Pois é. E a outra história também que furou a bolha, que é uma história que... Eu acho que eu nunca tinha recebido uma história assim. Foi de uma... Essa daí foi bem forte, que saiu em vários canais, páginas de fofoca. Foi ela, quando tinha 12 anos de idade, ela engravidou, mas os avós falaram assim, ó, tu vai manter essa gestação, tu não vai tirar, mas quando nascer, a gente vai doar, porque tu tem 12 anos e a gente não quer cuidar. Ela manteve a gestação, quando foi o momento ali do parto, ela doou o bebê. Anos se passaram, foi um filho, um menino, anos se passaram, ela tava lá numa festa, ela conheceu um rapaz 12 anos mais novo do que ela, se relacionaram, começaram a namorar, daí ele foi apresentar a nova namorada pra família, e a família reconheceu a namorada, né, que era a mãe dele, e aí ali eles terminaram um relacionamento. Então, resumindo, a mãe tava se relacionando com o filho, teve até relação íntima, só que ela não sabia, porque quando
quando ela teve o parto, ela doou o filho dela, né? Caramba. E nunca mais teve contato, nem nome, nem nada, né? A família deu um nome e tal, e eles se encontraram numa festa. Nossa, e ela era mais velha que ele, 12 12 anos mais 12. velha. O que... Normal. Eu já e meu namorei. noivo, por exemplo, eu tenho 27, vou fazer 28, meu noivo tem 40. Aham. Só que ele é o inverso, a mulher era 12 anos. Mas as mulheres hoje em dia Ah. parecem mais novas que os caras, cheios de botox, né? Exato, dando aula. Eu posso falar porque Eu também, eu também ligo, então eu faço. posso falar. Exatamente. Então essa história aí Nossa. fura a bolha. Total. Porque não é uma história comum. Aham. É outra história comum que não é do swing. Outra história também, que tu me perguntou sobre histórias diferentes, foi de um caso de uma menina que tava na praia, toda a família reunida, com o marido dela, o irmão, todo mundo. Quando foi de madrugada, ela saiu pra fazer xixi, foi na sala, o marido tava no sofá com o irmão aos beijos. É diferente. Total. É diferente das que eu conto. Então também furou. Furou a bolha. Não, é que assim, o ser humano, ele tá sem freio, né? E voltando ali pra história do filho, né? Da Aham. mulher que se relacionou com o filho. Quando eu li a história, eu só faço a história, né? Aham. Eu não dou opinião, assim. Eu só tô ali pra interpretar, pra fazer o meu trabalho. Aham. Quando eu li a história, eu pensei, não é possível, mas eu vou contar. A pessoa pagou, eu vou contar a história. Vou dar o melhor de mim Aham. e vou contar. E a história viralizou porque na minha bolha, na minha família, isso nunca aconteceu. Mas isso... Mas acontece muito na família dos outros, de, por exemplo, assim, às vezes não mãe com filho, mas irmãos se separaram quando bebês. Uhum. E hoje a menina não se relaciona com alguém chamado Pedro, porque Pedro era o nome do irmão que ela não tem mais contato. Isso é o que eu mais vi ali nos comentários. E eu disse, nossa, como não é sobre a gente, é sobre os outros. Os outros. É o espelho de cada história, né? E a gente assiste a tua história e se, isso aí aconteceu com a fulana, olha. E falando assim, da gente ter essa régua de achar parecido com a nossa vida. Teve alguma história que o pessoal foi lá e comentou, isso aqui aconteceu com a minha vizinha, com o meu não sei o quê, alguém já descobriu? Teve gente que, sim, no direct. E teve gente que. E tem gente que fala nos comentários. Por exemplo, assim, nossa, Isis, parece que tu tá contando a minha história. Parece que tu tá contando a minha vida. Parece que alguém te contou a minha história. Mas não. Às vezes é porque as histórias elas se repetem. Porque quantos casos a gente vê aí de homem que é empresário, tem secretário e tem um caso com a secretária? Exato. Isso é é normal. Isso, entendeu? Então, muitas histórias, elas se repetem. Mas sim, tem pessoas que chegam até mim no direct e falam assim, Isis, essa história aí, eu quero que tu apague, porque essa história é de fulana de tal, não sei o quê. Só que assim, eu sempre aviso, eu não apago nenhuma história. Eu tenho todo o trabalho, eu não apago nenhuma história e eu não divulgo o nome de ninguém. Então, assim, aquela história pode ser de outra pessoa, entendeu? Mas é muito parecida. Isso, mas eu não divulgo o nome de ninguém. De ninguém. Ou gente que fala assim, Isis, me arrependi, não quero mais, apaga. Eu não apago. Pagou, vai ficar ali. Eu não apago nenhuma história, porque teve trabalho, teve tudo. E porque eu também não menciono o nome de ninguém. Tu procurou alguma ajuda jurídica, alguma coisa assim, pra ter como se precaver? O meu noivo tem escritório de advocacia aqui em Porto Alegre. Tá tudo bem, tá tudo em casa, né? Nossa, o meu sonho é profissional, voltando pra área profissional, o meu sonho é poder um dia estar numa Netflix. Novela, ser protagonista. Claro. Sabe, até agora eu me lembrei de um assunto de ser protagonista, onde eu fui convidada pra ser praticamente uma pessoa bem importante na série, mas eu tive que recusar. Eu optei por recusar, porque eu faria um par romântico, né? Eu teria que beijar. E eu sei que isso faz parte do papel de atriz. Mas como meu noivo, ele não é uma pessoa que ele está nesse meio... Talvez ele não ia gostar muito. Isso. Mas eu vou jogar pro universo. Um dia ser protagonista, sem precisar fazer par romântico, sei lá, olha eu. Mas vai que dê certo, né? Mas eu tenho, sim, muita vontade de aparecer num seriado na Netflix, porque hoje em dia o pessoal vê muita série, filme na Netflix, no Globoplay, né? Enfim. Exato, nas plataformas, né? Nas plataformas. Qual personagem que tu ainda não viveu que tu quer viver, assim? Tem algum personagem, assim, que tu já imaginou, assim, nossa, eu queria fazer, sei lá, uma velha, uma Nazaré, uma Carminha da vida? Faria todos. Faria todas. Sem problemas, faria todos. Tem alguma coisa assim que tu não te identifica? Algum personagem que tu não te identifica? Faria todos. Faria todos, porque eu sou dessas. Faria todos. Só, assim, algo ali relacionado à internet, tá? Porque se eu fosse, por exemplo, pra uma televisão, pra um seriado, eu faria, com certeza. Mas puxando ali pra internet, eu não faço vídeos que eu falo de abuso, nem sei se pode falar aqui também, de estupro, essas coisas. Vídeos assim, eu não faria na internet, mas se eu participasse de um filme, eu faria, com certeza,
porque na internet eu não posso falar todos os conteúdos porque a plataforma me bane. Ela dá uma advertência no perfil, ela desliga o vídeo não monetiza, é um vídeo que não vai pra frente. Então tem que cuidar muitos vídeos assim que fala de estupro, de abuso sexual, E tu recebe bastante relato? suicídio. Eu não falo. Recebo, Mas não mas esses eu não falo. Eu não teria problema nenhum de falar, tá? Sim. Mas é por causa da Da plataforma. plataforma. Mas são esses papéis eu recuso, eu não falo na internet, mas se eu fosse fazer um filme, eu faria com certeza, não teria problema.